Olá senhores, bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje tem um trecho de uma entrevista que o Danilo deu recentemente, onde ele fala que tomou um processo de um pastor misterioso que recentemente foi flagrado na rua em trajes inapropriados e o cara queria somente a modesta quantia de 51 milhões de reais do Danilo, ou seja, o pastor se sentiu extremamente incomodado para ter pedido esse valor absurdo e depois eu fiquei até pensando, será que todo não passou de um grande plano desse pastor? Será que ele já não saiu naqueles trajes de propósito na rua, para caso alguém viesse falar alguma coisa, ele processasse e pedisse um valor milionário? É exatamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. E além desse assunto, também vai ter um outro vídeo aí do dia que o Ratinho foi participar do programa Pânico. Pelo jeito, foi mais ou menos naquela época em que a Juliana, que trabalhava com Danilo Gentili, processou o Otávio Mesquita por causa daquele agarrão que ele deu nela no meio do programa, e a esposa do Ratinho, Ligeira, deu um conselho para ele naquela época que faz todo sentido agora. Eu nem vou falar muito sobre esse assunto agora, pra gente poder analisar as imagens no decorrer do vídeo. Apareceu um cara aí pedindo 51 milhões. Você não vai ganhar 51 milhões, porque nem eu tenho 51 milhões pra dar. Mas ele processou porque vazou um vídeo dele. Eu não vou falar quem é, mas vazou um vídeo dele de calcinha na rua. Já saquei tudo. Não, mas pode ser qualquer pessoa que usou calcinha. E eu nem falei o nome dele. Mas só porque eu coloquei no meu programa um personagem que fica usando calcinha, peruca, falando que tá investigando as coisas. É um detetive. Entendi. É um personagem que é um detetive. Entendi. Eu criei um detetive que usa calcinha. E às vezes eu tô entrevistando as pessoas, o detetive entra de calcinha, peruca e fala, eu só tô investigando as coisas aqui, vim investigar e vai embora. Eu acho que eu vi isso. Mas é um personagem que eu criei. E aí ele tá me querendo 51 milhões por causa disso. Também quero 51 milhões. Então quer dizer que o pastor da calcinha exigiu explicações pro Danilo Gentili? E explicações em dinheiro ainda. Eu não sei como é feito esse cálculo do valor que a pessoa pede de indenização para outra quando ela se sente ofendida. Eu sei que no caso do pastor aí, ele queria 51 milhões de reais. Por que não pediu só 50 para arredondar? Talvez, nunca saberemos, mas pelo valor ele se sentiu bastante ofendido mesmo. E graças a Deus que o meu canal é pequeno e o pastor não viu o vídeo que eu reagi dele na época, porque eu cheguei a fazer 2, e nem foi porque eu quis. Eu lembro que o primeiro vídeo que eu reagi desse caso nem deu muita visualização, acho que o pessoal nem estava muito interessado em saber disso, só que o problema é que eu acho que uma semana depois ele tornou a fazer a mesma coisa de peruquinha e roupa íntima na rua, e eu sinceramente fiquei sem entender nada, porque quando saiu o primeiro vídeo, ele gravou as suas explicações oficiais do lado da esposa. Eu lembro até que a esposa tava com uma olheira que parecia que ela tava uma semana sem dormir, até porque como que você vai explicar isso para as pessoas, ainda mais ele que é pastor? Difícil, né? Eu sei que a estratégia que ele usou foi falar que estava fazendo uma investigação muito sigilosa. Ele preferia nem ficar entrando muito em detalhe, porque poderia até estragar o andamento do negócio. Mas, pelo jeito, ele aprendeu essa dura lição, porque ele só cometeu esse erro 2 vezes. Até onde eu sei, depois disso, nunca mais ele apareceu. Ou então, ele arrumou um disfarce mais discreto. Porque quem em sã consciência sai na rua de peruquinha e roupa íntima feminina? Entrochada ainda. Nem as profissionais do job saem na rua desse jeito. E além do mais, o erro do pastor foi querer fazer investigação perto da casa dele e no lugar onde tinha câmera ainda. Pelo jeito, ele esqueceu de investigar o lugar que ele estava investigando. Mas tô brincando, vai que ele exige explicações desse vídeo que eu tô fazendo. Então, não tá mais aqui quem falou, força aí pro pastor onde quer que ele esteja. E no fundo, depois de 1 ano desses acontecimentos, eu acho que o pastor tinha era um fogo incontrolável, né senhores? Que aquilo ali não era investigação coisa nenhuma. Talvez ele queria sentir na pele como é a sensação das pessoas que trabalham com isso, ficando na rua até tarde, vestida desse jeito aí que ele tava no dia da investigação, e vai fazer o quê? Força guerreiro, né? Isso aí não é crime, mas é uma vergonha se for ver. E além de tudo, eu acho que existe a possibilidade até dele nem ter se arrependido de ter saído nesses trajes na rua naquela ocasião, porque o fogo era incontrolável e certamente ele só se arrepende do lugar que ele escolheu, porque como que ele ia imaginar que alguém ia fazer as imagens dele pego no flagra? E o pior ainda, senhores, as 2 vezes que ele resolveu sair, as 2 vezes filmaram. A não ser, é claro, que ele tenha feito isso outras vezes e não teve ninguém perto para filmar. Mas eu acho difícil. Com certeza, se alguém vê uma pessoa nos trajes que o pastor tava aquele dia, como não é uma coisa que a gente vê toda hora, certamente quem visse essa cena ia gravar e colocar na internet. Mas, como eu falei, desejam força guerreira ao pastor e pelo menos acabou tudo bem. O pastor provavelmente conseguiu finalizar as investigações que ele estava fazendo naquela época e não há motivos para preocupação.
Para de ficar brincando com a Cariúcha, que ela pode fazer a mesma coisa que a Juliana fez. Lógico, eu não passo no limite, né? A minha mulher pegou. Esse dia eu tava brincando com a Cariúcha lá, a minha mulher me ligou. Falou, bem, para de ficar brincando com a Cariúcha, que ela pode fazer a mesma coisa que a Juliana fez. Para essas brincadeiras bobas, para com isso. Parei. Bom que eu Mas tenho é uma mulher ruim isso, né, Ratinho? É ruim. Pelo ambiente. Não é, você sabe qual é o problema? O problema é o seguinte, se a pessoa contar uma outra história, porque, por exemplo, quando você tá no palco, é o Silvio Santos. Sim. No Showman. O Silvio Santos era um showman, lembra que ele brincava com aquela... Ellen Gazzaroli? Maísa. Lívia Andrade. Maísa. Tinha a Maísa, tinha o cara. Põe a Maísa dentro da mala. Aí vem a internet, conta uma outra história, Exato. deturpa aquilo que o cara fazia. Faz outra narrativa do A que a gente realidade. tá aqui pra quê? Para as pessoas passarem o tempo dela. Tá aí, senhores, bem antes desse negócio aí da Cariúcha acontecer, o Ratinho já começou a ficar esperto. Você viu que foi a esposa dele que deu esse toque pra ele não ficar de muita brincadeira com essa Cariúcha, que na ocasião dessa entrevista aí do Ratinho, eu acho que tava recente aquela denúncia lá que a Juliana tinha feito contra o Otávio Mesquita, inclusive saiu a notícia recentemente que ela perdeu esse processo que ela tinha feito contra ele e agora ela que vai ter que responder um processo de danos morais contra ele, ou seja, ficou com o filme completamente queimado, principalmente depois de um áudio que o Danilo Gentili vazou na época, falando que estava disposto a ajudar ela, que se fosse para processar o Otávio Mesquita, todo mundo ia ajudar a fazer o que ela quisesse, e no áudio ela falou que não precisava, tava de boa, não sei o que. Acho que todo mundo lembra aí como é que foi essa situação, e agora mais recentemente teve esse caso aí da Cariúcha que saiu correndo atrás do cara no meio da rua, e se não fosse o cara ter filmado a senhora lá dando uma de louca, vai saber o que teria acontecido, porque ela gravou um vídeo falando que unhou o cara pra se defender e ela deu a entender até que o cara tinha usado alguma substância ilícita. Ou seja, ela tentou destruir a vida do cara depois que ele falou que não queria ficar com ela. Pelo menos é isso que eu vi aqui num vídeo recente, onde esse cara conta a versão dele e isso aí serve pra gente ficar de alerta. Eu acho que na época a esposa do Ratinho falou pra ele parar de brincadeira lá com a Cariúcha, porque uma mulher conhece a outra. Tanto que não demorou muito, agora aconteceu esse caso aí com ela e eu não sei se vai ficar por isso mesmo, porque nesse caso o médico que ela correu atrás e tentou agarrar à força é um cara conhecido também e tem bastante dinheiro e vamos ver o que vai dar agora, né? E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito disso e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações que é muito importante e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se a Master Chagas Jr., pastor misterioso que foi pego no flagra no meio de uma investigação extremamente sigilosa, mas agora quer ficar milionário processando as pessoas que falaram na época que ele tava parecendo um desbeiçado bolivariano emocionalmente dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!